Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, estou eu aqui gravando mais uma vez para contar mais um pouquinho do relato, né? Aliás, para continuar, gente, porque, né, tem aí, eu parei no último vídeo, se você não viu, no meu primeiro aborto de repetição, né? Primeiro? Sim, primeiro porque tivemos mais abortos. E hoje até vou falar da questão do aborto um pouquinho mais resumido, porque também eu vou falar aqui hoje, agora, sobre o diagnóstico. Por que eu tive esses abortos de repetição, né? Bom, lembrando, resumindo, eu era tentante por muito tempo, descobri que eu tinha SOP, síndrome do ovário policístico, e finalmente consegui o meu positivo, consegui engravidar. Com 10 semanas eu tive o meu primeiro aborto. E agora a gente vai dar continuidade ao restante desta historinha, que tem muito ainda pra contar. Fica aí. Bom, como eu estava falando, eu tive meu primeiro aborto em 2017. Após 6 meses, né, gente, o médico me pediu um período aí de 5 meses para me dar tempo do meu organismo voltar ao normal. E também tem a pressão psicológica, né, que a gente se cobra, a gente tem as nossas dúvidas. Quando deu 6 meses após o meu primeiro aborto, para minha surpresa, porque, gente, lembra que eu tinha sido diagnosticada com síndrome do ovário policístico? Então, é difícil, demorou muito, eu fiquei muito tempo tentando engravidar. E quando eu levei adiante essa história de não, eu quero ser mãe, eu vou continuar tentando, apesar da primeira frustração, eu dei continuidade. Para minha surpresa, após 6 meses eu estava gestante de novo, que foi ali em maio de 2018. Maio de 2018 eu engravidei, para minha surpresa. Só quem é tentante sabe que sempre tem aquele testinho de farmácia dentro da gaveta. E eu também, devido ao medo e ao trauma que tinha acontecido comigo, eu queria descobrir cedo. Eu sempre pedia, meu Deus, se eu engravidar, que eu descubra cedo, né? E eu realmente descobria cedo mesmo. Veio muito medo, porque estava eu com o meu segundo positivo. Segunda vez que eu estava grávida. Né? Então eu falei assim, não, dessa vez vai dar tudo certo, só que eu tenho muito medo. Só que agora eu vou fazer tudo certinho, né? Fica muito atenta. Lembra da história do papel higiênico? Todas as vezes que eu ia no banheiro, eu bebia muita água pra poder ir no banheiro pra ver se estava tudo ok, se não tava saindo nada, nenhuma sujeirinha, nada. Descobri muito cedo essa gestação da segunda vez, né? Aí eu já, como uma louca, insegura, medo, é tudo, né? Pelo primeiro trauma que eu tinha passado, eu comecei o pré-natal, né? Tava com medo, mas também tava um pouco confiante, porque eu pensei, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, né, gente? O médico também tinha me dito que 30% das mulheres, na sua primeira gestação, o corpo às vezes tem alguma coisinha ali que não se adequa. E é comum. No momento eu fiquei meio paranoica, eu falei, como é comum? 30% das mulheres perdeu o primeiro bebê, a primeira gestação. Mas acontecia e é uma estatística real. Então eu falei, agora vai dar certo, né? Foi quando eu peguei e iniciei o meu pré-natal com poucas semanas, só que infelizmente ela desencadeou, ela se desenvolveu para um aborto, um segundo aborto, né? Começou com um pouquinho de cólica, eu tinha cólica, eu não gosto de ter cólica, o médico geralmente fala que não é normal ter cólica. Eu comecei a ter cólica e tomava um remedinho, os limitados que a grávida pode tomar. Eu também tinha... ia no banheiro, bebia bastante água, e passava algumas semanas, começava a sair uma sujeirinha marrom, meu coração já ficava apreensivo, porque também não é normal sair sujeirinha, gente. Na época eu pesquisava muito, as pessoas falavam, mas é normal, mas é anidação, quando o embrião tá implantando ali no óvulo. As pessoas falavam assim, calma, você tá ficando meio paranoica, porque já aconteceu, não significa que vai acontecer de novo. Mas infelizmente aquela insegurança já era um pouquinho do instinto do que eu já tinha passado e que tá se repetindo. Desencadeou, gente, eu fiquei gestante por 8 semanas. Não deu tempo de fazer ultrassom, porque eu comecei a sangrar antes do primeiro ultrassom. Fui internada. Lá na internação que eu fiz o ultrassom, e o doutor olhou e falou, Stefânia, temos o saco gestacional, mas não temos embrião. Aí, só que o diferente deste para o primeiro é que já estava se desmanchando, né? Então ali não teria como a gente saber se tinha embrião ou se não tinha embrião. Não foi visualizado na ultrassom, só que já estava ali no processo de expelir, né? Fiquei internada por 2 dias. O psicológico da gente vai lá, não sei na onde, porque a gente não consegue entender e a gente quer entender. E o que vinha na minha cabeça era assim, por que tá acontecendo de novo? Envolvi muitas questões psicológicas, falava assim, o que eu fiz? Será que eu não sou merecedora de ser mãe, sabe? Eu amo tanto criança. Só que ao mesmo tempo, eu tinha a minha sobrinha, na semana que eu saí do hospital, muito triste, né?
Eu voltei uma semana depois que a minha sobrinha tinha nascido. Então ali, gente, como eu sempre gostei de criança, ali eu consegui me distrair muito, eu consegui pegar todo aquele amor que tava ali inflando e passei tudo pra ela, né? E deu tudo certo. Me ajudou muito na questão psicológica, né? Enfim, após o segundo aborto, eu decidi. Falei pra mim mesma, chega. Eu preciso saber o que eu tenho. Eu vou usar os recursos que eu tenho. Eu não tinha plano de saúde, era SUS mesmo. E eu falei assim, bom, doutor, eu não quero parar, eu vou tentar de novo. Só que assim, o que eu preciso saber, quais exames eu preciso fazer pra me saber qual o problema. Porque eu não quero passar pela terceira vez por um aborto, mas eu quero engravidar. Então foi quando eu peguei e fui até o médico. E até troquei na época. Comecei a fazer após 6 meses, porque a gente demora um pouquinho, a gente começa a distrair um pouco a cabeça, a gente volta ao trabalho, né? E também tem um prazo ali de você começar a tentar, e também tem os hormônios da gestante. Até sair para você fazer alguns certos exames. Então, falei, bom, vou respeitar um prazo aí de 5, 6 meses e vou começar novamente, porque aí eu começando os exames, eu tenho a SOP, vai demorar para me engravidar, mesmo não me prevenindo da forma que eu tenho que me prevenir, mas vai demorar, né? Porque ele atrapalha um pouquinho. E dá tempo de eu fazer as investigações que eu quero, chegar onde eu quero. Quando deu 5 meses, eu procurei um médico, ele me encaminhou para uma reumatologista, porque ele falou, Stefania, no seu caso, agora a gente já considera como não é normal. Então, eu vou te encaminhar para um reumatologista, na minha cidade não atende, então eu tive que esperar pelo Sistema Único de Saúde me encaminhar. E a segunda vez que eu retornei nesse médico, já tinha encaminhado para reumatologista para fazer alguns exames de doenças autoimunes, que poderiam explicar o porquê que está acontecendo esses abortos. A próxima consulta que eu fui até ele foi para dizer que, após 6 meses, eu estava grávida de novo. Mas assim, foi muito surpresa, gente. Entendeu? Como que foi surpresa? Estava se cuidando, estava se cuidando? Não, é que é assim, ó. A vida de uma tentante, ela nunca vai tomar um anticoncepcional. Não vai, gente. Não adianta você falar assim, eu tô tentando engravidar com um anticoncepcional. Não, se ela é uma tentante, quer ser mãe, ela não vai tomar anticoncepcional. Ela vai usar outros métodos de se prevenir, e era esses outros métodos que eu usava. Eu tinha o problema do ovário policístico, já dificultava um pouquinho, mas eu usava preservativo, né, gente? Tinha a tal da tabelinha que eu evitava de engravidar nesse período. Mas eu também não imaginaria que eu iria engravidar por 3 vezes, no intervalo de 6 meses de uma gravidez para outra. Em 1 ano e meio, eu engravidei 3 vezes. Para quem estava tentando há 4 anos, tentando e não conseguia sem tomar nada. Então, é uma coisa assim inexplicável e, ao mesmo tempo, eu queria muito. Eu só não queria as dores. Eu queria uma gestação, gente, normal, como todo mundo, né? Mas aí eu entrei em pane, né? Porque estava eu, mais uma vez, grávida, sem diagnóstico nenhum e morrendo de medo. Só que dessa terceira vez eu tava um pouquinho mais confiante. Por que você tava um pouquinho mais confiante, TT? Por causa que eu falei, eu nunca ouvi nenhuma história de alguém que engravidou 3 vezes e perdeu 3 vezes. Então, assim, eu comecei a manipular a minha mente. Não, agora vai dar certo. Porque não conheço na minha vida alguém que perdeu 3 vezes uma gestação inicial. Agilizei, gente. Não tinha plano de saúde ainda. Só que eu fui no médico e falei, doutor, estou grávida. Ele falou, mas você não tá fazendo, a gente não tá investigando? Eu falei, sim, doutor, mas e agora? Ele falou, não, vamos fazer assim, Stefania. Provavelmente eu desconfio aqui que seja um probleminha. Vou te incluir algum remedinho que você não costumava tomar nas outras gestações. Me deu o Utrogestan, que ele previne aborto, ele é progesterona pura. Evita, né, o aborto, amadurece ali o útero. Mas ele me deu um comprimido por dia, por noite, né? E me deu o AS, remedinho de criança, pra mim tomar pra afinar o meu sangue. Ali eu já fiquei melhorzinha, né? Só que não parou por aí. Marquei uma ultrassonografia antes do tempo, porque daquelas outras vezes eu não tinha marcado ultrassonografia, porque o médico sempre me pedia, Stefania, vai esperar chegar 8 semanas. E da última vez não tinha dado tempo de chegar 8 semanas, porque eu tive aborto antes. Eu falei, não, vou fazer antes. Peguei um dia, separei um dia, fui pra Presidente Prudente, fiz o ultrassom. Lá foi constatado que o meu endométrio estava grosso, mas a médica não conseguiu avaliar. Já tava virando trauma, né, gente? Porque a médica não conseguiu ver o embrião. Só que ela me tranquilizou. Falei, Stefania, pode ser que você esteja numa gestação inicial, mas eu peço pra você levar pro seu médico pra ele estar avaliando esse ultrassom. Eu não tinha médico, né, gente? Porque SUS você não chama o médico de seu. E quando você chama de seu, você tem limitação pra chegar até ele, pra ter acesso até ele, pra levar os exames. Então eu peguei e paguei uma consulta particular ali em Prudente mesmo. Consegui um doutor, inclusive ele é irmão do doutor que eu trato atual. E era mais acessível e consegui levar o ultrassom pra ele. Na hora que ele olhou, ele viu meu histórico, que eu já tive abortos e tal. Ele olhou pra mim e falou assim, Stefania, eu tenho muitos anos de profissão. E provavelmente é outro aborto.
Eu olhei pra ele e falei, como, doutor? Ele falou, tem uma possibilidade mínima de você estar numa gestação inicial. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te pedir um exame quantitativo, é um exame beta-HCG quantitativo, que no quantitativo ele vai medir ali quanto que tá o hormônio, pra gente saber se é uma gravidez inicial ou se é, infelizmente, um aborto. Eu fiz o exame, só que eu fiquei extremamente frustrada, pelos valores que eu gastei ali naquele dia. Eu gastei cerca de R$1.000 em um dia com medicamento, exames e ultrassom e consulta. E eu falei, pra ter um resultado desse, vim pra casa muito desanimada, chorei muito, desabei no corredor aqui de casa, chorei muito. E veio um sentimento de frustração. E eu falei, bom, agora é só esperar, né? Só esperar. Passou uma semana, meu corpo não expeliu. Eu falei, eu paguei a consulta. Toda consulta particular tem direito a retorno. Quando eu retornei... Não, aí eu decidi retornar no médico. Falei, vou pegar aquele exame que ele me pediu e vou levar pra ele. Pelo menos eu não fico com ideias e já tenho um diagnóstico. Gente, é muito doido. Você tá grávida, mas você é um aborto e você não sabe quando seu corpo vai expelir. E você tem que esperar um prazo pra ver se vai expelir naturalmente ou se vai pra curetagem. E esse momento é você com a sua mente e o seu corpo só, né? Então eu falei, não, eu vou lá pra me saber, porque aí eu já fico preparada. Qualquer coisa eu já vou procurar curetagem, já acaba com isso tudo logo. Eu voltei no médico. Pra minha surpresa, eu voltei no médico. Ele olhou pra mim e falou assim, Stefane... sabe aquela chance mínima lá de ter sido um aborto? Não, de poder ser uma gestação inicial? Mas pelo seu histórico a gente acha que é um aborto? Eu falei, doutor, você tá grávida? Eu falei, eu sei, doutor, que eu tô grávida. Aí ele... Você tá grávida de 2 semanas. Aí eu... 2 semanas? Ele falou assim, não é um aborto. O endométrio tava grosso porque ainda tava se preparando pra tá implantando o embrião, o óvulo ali, tudo bonitinho. Eu... doutor, então tem chance? Ele tem. Não tem chance, Stefane. Vai no seu médico lá da sua cidade, vê certinho, previne, dá uma segurada aí, que agora vai. Gente, que alegria. Enfim, eu fiquei de 2 semanas de gestação, levei até a 6ª semana, tudo bem, tudo certo, mas a partir da 6ª semana começou de novo aquela sujeirinha, começou de novo aquela manchinha, começou de novo aquelas cólicasinhas chatas. Ali eu comecei a ficar com medo, mas eu já sabia o desfecho, né? E mesmo com remédio diferenciado, não estava resolvendo nada. Então, sim, 3º aborto concluído ali no meu histórico. Quando acabou tudo isso, eu falei pra mim, vou entrar no anticoncepcional, não vou engravidar mais. Eu só vou sair do anticoncepcional quando eu tiver um diagnóstico do que eu tenho. Eu lembro que depois de 2 semanas do aborto, eu fui chamada... Não, eu saí do hospital, nenhum dia, no outro dia eu fui chamada pra reumatologista. Lembra que o médico tinha me encaminhado pro reumato? Eu fui encaminhada pro reumatologista do SUS, aqui na cidade vizinha. E eu fui encaminhada pra essa reumato. Ela pediu vários exames. Quando eu voltei lá pra abrir os exames, ela olhou pra mim e falou, Stefânia, você não tem nada, você tá ótimo, você não tem lúpus, você não tem... tem vários exames. Você não tem... Ai, meu Deus, tem vários nomes de doenças reumatológicas, né? Autoimunes também, que pode provocar os abortos de repetição. E nenhum eu tinha. É pra ficar feliz? Sim, mas no meu caso eu não tava. Porque eu queria um motivo por qual eu tinha meus abortos. O que tá acontecendo? Se a reumatologista... Ela me liberou, gente. Ela falou, eu não posso continuar o tratamento com você. Só que você pode procurar. Eu fui bem incisiva e falei pra ela, não tem outro doutor, outro especialista que pode me ajudar nessa questão e me dar uma resposta? Então ela olhou pra mim e falou assim, olha, tem o hematologista, de repente você pode ir lá. Se o hematologista te pedir exames e não der alteração nenhuma, você vai pro geneticista. Que aí o negócio complica um pouquinho, que você vai ver a questão de genética minha, no caso, e do esposo, né? E eu tava preparada, gente. Eu tava preparada porque, assim, eu passei por muitas coisas, mas eu queria ser mãe e eu ia parar. Quando eu tivesse o diagnóstico, você não pode ser mãe. Aí eu ia parar. Mas eu não tinha o diagnóstico, eu falei, não, eu não vou desanimar. Foi quando eu comecei a procurar pesquisar sobre abortos de repetição. E me aparecia muito, assim, casos de aborto de repetição, doenças autoimunes. E também aparecia sempre trombofilia. E eu não conhecia esse nome, esse diagnóstico. Nunca ouvi falar, né? Eu ouvi falar de trombose, mas trombofilia. E eu comecei a ver nos grupos do Facebook, das redes sociais, que era muito comum e que muitas mulheres têm e não sabem que tem. Eu falei assim, como que eu faço pra descobrir se é isso que tá causando meus abortos? Essa trombofilia, como ela é? Aí eu comecei a investigar mais sobre isso, aí eu descobri que ela pode ser uma doença genética ou pode ser adquirida, né? Então, o que acontece? Eu falei, como que eu consigo saber? Qual caminho que eu consigo acessar melhor essas informações e exames e diagnóstico? Eu vi que pelo SUS não ia dar muito certo, ia demorar um pouquinho. E eu acho que eu tinha meus 30 anos, 29, 30, eu falei assim, eu não tenho tempo pra ficar esperando pelo SUS, porque também tem a questão da baixa reserva ovariana, que depois dos 35 anos começa a baixar bastante, né? Então eu peguei e falei assim, eu não tenho tempo pra ficar fazendo essas pesquisas pelo SUS. Olhei pro marido e falei assim, vou fazer um plano de saúde. Ele,
Falei, vou fazer um plano de saúde. Na época ele discordou, falou, não precisa tanto. E eu falei assim, não, se trata do meu corpo, se trata da minha história, tá ficando frustrante. E eu comecei a ver relatos de mulheres que tiveram 5, 6, 7, 8, 10 abortos para depois descobrir que tinha esse problema. Falei, não, eu vou atrás. Eu puxei no senhor Google assim, médico especialista em trombofilia em Presidente Prudente. Não consegui achar quase nada. Achava muito clínica de reprodução humana. Falei, eu não quero clínica de reprodução humana porque eu engravido, eu só não seguro o bebê. Então, eu peguei e comecei a pesquisar. Melhor médico da região de Presidente Prudente. E me apareceu o nome do Dr. Wilson Jacoldi e da sua clínica Ferti Embryo, do qual eu pensei. Bom, liguei, perguntei a consulta. A consulta lá, na época, acho que era R$500 uma consulta. E eu falei, meu Deus, será que esse médico pode me ajudar? Se ele não puder ajudar, eu parto para outros meios. Mas como que eu faço? E eu descobri que ele atende pelo plano de saúde Unimed. Eu falei, bom, eu não consigo pagar uma consulta pra ele, mas de repente eu consigo pagar um plano de saúde. Plim, fui pro plano de saúde, gente. Fui pro plano de saúde, fiz a Unimed, que antes pra mim era só coisa de rico, que antes pra mim era só coisa de gente burguesa. E na verdade eu me vi ali numa situação que eu precisava de ajuda e eu precisava colocar e pontuar o que era prioridade ali pra mim, tanto mental quanto físico. Então eu fiz o plano de saúde e comecei. Deu a carência e eu fui pela primeira vez na minha consulta do Dr. Wilson Jacoldi. Gente, eu lembro que parecia que eu tinha acabado de passar na faculdade. Eu fiquei muito feliz na minha primeira consulta. Na minha primeira consulta, ele olhou pra minha cara e falou assim, Estefânia, tudo bem? O que te traz aqui? Eu falei, doutor, eu quero engravidar, mas eu não quero fazer fertilização. Eu engravido, mas eu tenho abortos de repetição. Em 1 ano e meio eu tive 3 abortos, eu tenho síndrome do ovário policístico e eu não descubro por que eu tenho os abortos. Aí eu peguei ele olhou pra mim e falou assim, eu vou te pedir alguns exames, mas provavelmente você tem trombofilia. E eu já conhecia aquela palavra, gente, que médico ótimo. Aí eu falei, doutor, o que é trombofilia? Ele me explicou o que era, e ele perguntou coisas da minha família, também perguntou coisas sobre mim. E ele olhou e falou assim, vou pedir alguns exames aqui pelo plano de saúde, você faz e quando você tiver tudo pronto, você volta aqui, tá bom? Falei, tá bom. Gente, 14 exames, vários nomes que eu nunca nem ouvi falar, muitos exames. Foi quando eu resolvi... Os 2 últimos exames que o plano de saúde não cobria, teve um valor de R$2.600. Falei, eita, marido fez empréstimo e fizemos esses exames de R$2.600. Todos os outros deu negativo para todos os resultados, exceto esses 2 de R$2.000, R$2.600. Esses 2, eles deram o diagnóstico de que sim, eu tinha trombofilia. A minha trombofilia, ela era hereditária, ou seja, de família, coisa novíssima. E eu também tinha trombofilia adquirida. Foi incrível porque quando eu levei os resultados pro doutor, ele falou assim, suspeitava que era isso, exatamente, Stefânia, você tem a trombofilia. Gente, pelo amor de Deus. 3 abortos, 1 ano e meio, sem resposta, sem diagnóstico, passei em especialistas, nada. Aquele homem me vem, olha pra mim e fala assim, eu suspeito de algo. Faz os exames e diz, é isso? Gente, tava no céu e não sabia. Ali eu me alegrei por ter um diagnóstico. Eu me alegrei por ter uma trombofilia, gente. Porque ali naquele momento, eu saberia como tratar. E como chegar no resultado que eu queria, que é ser mãe. Depois desses exames, né? Depois eu deixo o nome aqui dos exames, tá, gente? Eu vou deixar aqui porque, claro, você só vai conseguir fazer com o pedido médico. Mas são exames que, de repente, ninguém tem acesso. Se eu não conseguir deixar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Quais foram os exames que ele me pediu, que eu tenho que achar aqui. E daí, o que acontece? Após isso, ele falou assim, pronta, vai engravidar? Vamos tentar de novo? Mas antes, eu quero que você prepare o seu corpo. Então, ele começou a me passar uns medicamentos, né? Como se eu tivesse gestante, no caso, regênero, vitamina, repor repor cálcio, vitamina D. E me pediu para utilizar as picadinhas do amor, que eu também já tinha ouvido falar, que é as injeções de Clexane, as injeções de enoxaparina. Aí essas injeções, gente, eu aplico na minha barriga, porque o meu sangue, a trombofilia, o meu sangue é grosso. E o AS que o médico tinha me dado anteriormente, aquele doutor lá na minha segunda gestação, ele falou pra mim que era água com açúcar. Eu precisaria da enoxaparina injetável na minha barriga pra fazer o meu sangue circular sem dar coágulos e sem atrapalhar a minha futura gestação, porque o meu sangue ia afinar. Afinando, ia passar pro embrião, ia percorrer que nem uma valsa, bem linda pelo meu corpo. E o que acontecia antes de tomar essas injeções?
meu sangue não flutuava, não passava para a placenta, meu sangue não passava para o bebê e ali ficava travado, por isso que não desenvolvia e por isso que dava os abortos. Olha isso, gente. Que interessante, né? E ele falou, Estefânia, vamos começar a tomar. Após 30 dias que você estiver tomando essas injeções, aí vira aqui e a gente vai dar início à tabelinha pra fazer você engravidar no período certinho, no período fértil, vou te explicar tudo bonitinho. Ai, gente, pelo amor de Deus, ali começou a nascer o meu grande amor por aquele doutor, o salvador daquele momento, daquelas angústias, poderia me dar resposta, um enviado de Deus, né? Porque eu sei que tudo tem permissão de Deus, só que a gente dá muitas voltas até encontrar pessoas que Deus tá mostrando pra gente, olha, essa aqui pode te ajudar. Foi assim, os meus abortos de repetição e o diagnóstico da trombofilia. Muito caminho andado, muito, porque eu já sabia o que fazer e como fazer, né? Agora era só orar muito, e não foi por falta de oração, pra que desse certo os meus períodos certinho pra engravidar. Porque daí eu ia começar nesse doutor, já que eu tinha um plano de saúde, e ele ia acompanhar minha gestação todinha. Perfeito? Tá perfeitinho até aqui, né, gente? Tá perfeitinho. Só que não. Começou a pandemia no mundo. E eu sabia que eu era uma gestante classificada de alto risco. Qualquer coisinha era hospital. E você lembra no começo da pandemia como se tornou tudo um caos? Então, a minha mente, assim, trabalhou entre si, meus pensamentos, e eu cheguei à conclusão que não era o melhor momento para engravidar, porque todo mundo estava vivenciando algo novo, os hospitais estavam ficando lotados, eu sabia que eu era uma gestante de ficar no hospital e poderia complicar muito na questão da gravidez. Então foi quando a gente, vindo a pandemia, decidimos não vamos engravidar agora. É o fim? Não, tem história ainda. Mas esse vídeo fica por aqui, tá bom? Vai acompanhando, eu vou estar postando vídeos, histórias interessantes. E lembre-se que Deus é um Deus que realiza sonhos e Ele não se esquece de ninguém, de nenhum filho teu. Beijo.